E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa série de vídeos de como fazer a sua primeira aplicação em PHP. Bom, antes da gente iniciar de fato aqui a parte do PHP, vamos estar criando o nosso banco de dados, porque vai ser necessário para que a gente crie a nossa aplicação. Eu vou dar para vocês o script pronto de create do banco de dados, tá? Isso está aí na descrição, junto com outros links importantes, como o projeto completo e também o curso da Dunk Code, caso você queira se aprofundar ainda mais depois dessa série de vídeos. Esse curso é sobre PHP, então eu não vou me aprofundar muito na parte de banco de dados, mas se vocês quiserem, podem estar comentando aí que quer um vídeo específico sobre banco de dados e tudo mais, e eu posso explicar mais a fundo. Mas no geral eu vou dar o script para vocês já criarem um banco aí sem precisar entender ou aprender banco de dados, tá? Bom, o primeiro passo é vir aqui no PHP MyAdmin. E aqui na esquerda a gente vai ter os nossos bancos de dados criados, tá? Ele vai ter aqui alguns bancos de dados padrões, né? Mas vamos criar o nosso. Aqui no PHP Admin existem duas formas de estar criando aqui o banco de dados. A gente pode clicar aqui em simplesmente novo. E aí a gente vai preenchendo aqui as colunas, né? Então eu posso colocar aqui o banco de dados teste 2, por exemplo. Clicar aqui em criar, então ele vai criar. E a gente consegue aqui colocar o número de colunas e o nome da tabela. Então, por exemplo, eu posso colocar o usuário. E aí essa tabela usuário, ela vai ter o nome, a senha, o e-mail e o CPF. Quatro colunas. Se eu clicar em criar, ele já vai aparecer aqui certinho as 4 colunas e a gente só precisa preencher. Então, por exemplo, eu colocaria aqui o nome, o tipo, nesse caso vai ser um varchar, ou seja, é algo similar ali à programação, né? O tipo char é um tipo de variável texto, então a mesma coisa aqui no banco de dados. A gente tem o varchar, tem o text, e a gente tem o tamanho do campo, né? A gente pode definir, por exemplo, eu quero que o campo só aceite no máximo 20 caracteres. Então, se você tentar colocar alguma coisa com 21, ele não vai aceitar. Temos aqui o padrão, então ele vai aceitar o não nulo. A colação aqui do banco de dados, né, o padrão que ele vai estar utilizando. Temos os atributos também. Caso você queira criar dessa forma, não precisa preencher, tá? Nem a colação, nem o atributo. Basta preencher aqui os 4 campos iniciais mesmo. E aí você preenche os demais, caso necessário. Mas, como eu falei, isso não é um curso de banco de dados e por isso eu vou dar o script para vocês pronto. Vocês não vão precisar estar criando aqui na mão, né? Então, para a gente criar esse banco de dados do zero, então vocês vão retornar aqui para a parte principal, né? Clicando aqui no PHP MyAdmin. E aqui no SQL, a gente vai estar colando aqui o script que eu deixei para vocês. Então, vocês vão copiar o script, colar, e eu vou dar uma breve explicação para vocês. Mas a gente já vai ter aqui a criação do banco de dados. Então vamos lá, o Create Database, ele vai basicamente criar o seu banco de dados. Então eu estou criando o banco de dados com o nome Rota Airlines. O Use Rota Airlines, ele está definindo a utilização do banco de dados. Isso significa que os scripts que vão vir aqui abaixo serão executados dentro desse banco de dados aqui, Rota Airlines. E aí eu começo a fazer os creates. Aqui eu estou utilizando o código, então não tem aquela tela dinâmica como tinha lá na tela anterior, como eu mostrei para vocês. Isso aqui é tudo digitável, né? Mas enfim. Então eu estou criando aqui uma tabela de usuário. Então a gente vai ter aqui as informações, o ID, o nome, o e-mail, data de nascimento. Claro que quando a gente for utilizar cada uma dessas tabelas, eu vou adentrar nelas e explicar para vocês, né? Cada coluna e tal. Mas a princípio ela vai ser criada. Temos também a tabela reclamação, onde vão ter ali as reclamações de cada usuário e tudo mais. Temos também a tabela de voos, onde vão ter aqui as informações do voo, o número do voo, todo esse tipo de coisa. E vamos ter aqui uma tabela reserva, que é quando você compra um voo, então ele vai criar uma reserva, tá? Então, escolhi o voo de ida e escolhi o voo de volta. Então, quando eu clicar lá para ele comprar o voo, né, os voos, né? Ele vai criar uma reserva ali associada àqueles 2 voos que eu fiz a compra. E também temos aqui os 10 voos iniciais, né? Ele vai inserir aqui, via esse comando, né? Insert into, na tabela de voos, alguns voos para a gente não precisar estar cadastrando manualmente lá no nosso programa, né? Então a gente já vai ter aqui 10 voos iniciais para a gente estar trabalhando. E na verdade tem mais de 10 aqui até, tem bastante voos.
Quando for entrar em cada tabela dessa eu vou dar uma explicada, mas ainda assim, se vocês quiserem algo mais aprofundado sobre banco de dados e tudo mais, podem estar comentando aí. Para executar, bem simples, né? Vou retornar aqui, vou dar um Ctrl A dentro da parte do texto e clicar aqui em executar. Então ele vai iniciar a execução, finalizou aqui. Se eu clicar aqui para atualizar, já apareceu aqui o Router Lines e já temos nossas tabelas aqui. Então, se a gente clicar, por exemplo, na tabela voos, já vão ter aqui os nossos voos, tá? Bem preenchido. Então, basicamente é isso, a gente já tem o nosso banco criado e no próximo vídeo nós vamos de fato começar a programação em PHP, fazendo a conexão com o banco de dados.